Bem, nós estamos acostumados a acompanhar os atletas até o pódio, né? Que gostoso quando chega esse momento da vitória. Agora, que jornada que existe até essa vitória? E existem componentes e ajuda e determinação de muita gente, uma equipe muito forte que trabalha junto para esse atleta conquistar o pódio. E uma figura importante, com certeza, é o técnico. É uma mistura de amor e objetivo. E esse é o tema de hoje do nosso Bastidores da Vitória, que está começando. E eu estou muito feliz de receber o Zé Roberto Guimarães, porque é impossível falar de vôlei sem falar de você. Principalmente você que é ainda é, né? Ninguém tirou isso de você, né? Tricampeão olímpico único. Ainda. Único também técnico que treinou as duas equipes de uma forma, não é assim, treinar. Foi campeão, foi ouro, 92, que fez aquela primeiro ouro do vôlei que estava todo mundo esperando, depois o vôlei, o da feminino com as meninas também, muitas medalhas. E eu vi uma declaração sua que você disse que bronze é melhor que prata. Não. Muito bom que você está aqui. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Silvia, batendo esse papo com você, para a gente poder falar um pouco desses bastidores, do nosso dia a dia, do nosso treinamento, de tanta dedicação que a gente precisa ter quando a gente treina um time, né? De renúncias, de sacrifícios, de você deixar as coisas que você mais gosta na vida, né? É verdade. Da sua família, da sua casa, dos seus amigos, para o seu trabalho, para você tentar fazer o melhor. Porque quando a gente fala de competição de alto nível, de alto rendimento, a gente joga contra as melhores equipes do mundo, com muita tecnologia, com muito estudo, enfim, com muita qualidade, né? E você precisa apresentar as mesmas coisas para se manter no pódio, para se manter entre as melhores equipes do mundo. E a gente sabe o quanto no Brasil a gente tem dificuldades na quantidade de atletas, na qualidade das atletas, isso em função de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, nas transformações que nós sofremos. Ou seja, o fraco desempenho hoje nas aulas de educação física, por exemplo, nas escolas, que nós, mais velhos, não vou dizer antigos, né? Mas nós tínhamos uma formação escolar muito importante, falando em tudo, mas falando diretamente da educação física. Eu acho que as aulas tinham mais qualidade, os nossos professores eram mais bem treinados, mais bem formados, né? E hoje eu vejo assim um certo despreparo na criança, no adolescente. Começa lá atrás, começa na escola. Eu acho que tudo começa na escola. Se a gente pegar esses países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles têm uma formação escolar na educação física muito importante, formações motoras. O trabalho começa ali, né? Numa versatilidade de movimentos, de coisas que a gente perdeu. Porque quando a gente perdeu a obrigatoriedade da educação física na escola, a gente começou a perder ali. Então, depois as atletas vão para os clubes, ou os atletas, mas não é a mesma coisa. A gente perdeu tempo na formação. Tem uma carência aí nessa categoria de base, que talvez vá fazer a diferença lá na frente para vocês. Exatamente, é o que a gente está encontrando hoje. Então, a gente precisa correr contra o tempo, a gente precisa lutar contra tudo e todos, mesmo porque existe uma diferença no Brasil hoje entre, por exemplo, o futebol e os outros esportes. Nós não temos a lei do passe. Então, eu, por exemplo, trabalho na formação em Barueri, que tiro dinheiro do meu bolso, pago as atletas do meu bolso. Eu tenho parceiros importantes que me ajudam na estrutura, na lei de incentivo. Isso aí eu não poderia viver sem, mas isso paga os profissionais, né? Técnico, assistente técnico, fisioterapeuta, médico, psicóloga, mas não paga atleta. Os atletas, então, o time de Barueri, por exemplo, eu tenho que pagar do meu bolso o salário das jogadoras. Eu estou atrás de patrocínio, estou correndo para cá, para lá, tentando ver se a iniciativa privada me ajuda nesse sentido,
Porque você mantém esse time de Osasco, é isso? De Barueri. Perdão, de Barueri. Mas são jovens? São jovens em formação. Nós temos 105 meninas, desde da sub-14 até sub-21 e depois o time adulto. Ah, legal. Então tem muita coisa envolvida aí, um trabalho da família, o centro de treinamento que a gente tem em Barueri, muita coisa que acontece, mas eu não estou tendo apoio de patrocínio direto. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, 2 jogadoras que foram à Olimpíada de Paris recentemente saíram desse trabalho, que nasceram lá. Mas foram para os outros times, porque entendi. pagam mais, têm melhores salários, o que é normal que aconteça. Então, só para a gente entender, só para entender, o que está acontecendo no vôlei hoje? Faz um trabalho, o clube faz um trabalho na categoria de base e investe naquela jovem ou no jovem, e aí depois ela pode ir para outro clube. Exato. E aí ele pensa o seguinte, eu vou investir nisso por quê? Exato. Agora, a minha pergunta... Precisa ter uma lei para justamente... Silvia, a minha pergunta é assim, por que só o futebol tem a lei do passe? Entendi, então, eu trabalho a jogadora, eu incentivo, eu tento fazer o meu melhor, eu tiro dinheiro do meu bolso para poder ajudar que ela seja não só jogadora de seleção nacional, mas que ela tenha oportunidades na vida. Que ela possa estudar em boas universidades, que ela possa ter um pós-carreira importante, né? Escolhas e ser uma boa cidadã. O esporte como transformação. Ferramenta de transformação. Enfim. Exatamente. Então, tem tanta coisa boa que a gente faz, mas a gente não tem um respaldo de uma lei que diz assim, ela quer sair, ela vai ganhar mais, mas ela tem um contrato de 2 anos, ela tem que cumprir mais um. Aí a lei não me dá esse respaldo. Então, a gente precisa, né, junto às nossas autoridades, tentar pensar em alguma coisa que possa também respaldar os esportes considerados amadores, porque de amador não tem nada. Então, no Brasil, a gente precisa ter alguém que carregue essa bandeira, que realmente ajude os esportes, que não seja o futebol, a ter essa possibilidade de investimento e de retorno. Zé, esse pensamento vem sempre perto de Olimpíada, pós-Olimpíada, quando a gente tem aí pouquíssimas medalhas. 7 no total desse ano. No Brasil? É muito pouco. Muito pouco. Um país da dimensão do Brasil. E aí tem esse pensamento, as pessoas falam, puxa, a gente precisa investir mais, precisa pensar mais nas escolas. Quer dizer, para mim é um ciclo que não termina isso. É um pecado, porque quando a gente começa... a Olimpíada, a gente começa a pensar um pouco, os resultados poderiam ser melhores e tal, mas o Comitê Olímpico tem nos ajudado muito em tudo aquilo que tem feito. A Confederação de Vôlei, eu posso dizer pela minha pessoa, naquilo que eu recebi. Eu só tenho que agradecer ao Comitê Olímpico, à Confederação de Vôlei, mas não está aí só. Né? A gente precisa de mais ajuda. Então, se eu vou te dar um dado só rápido, Stanford, Estados Unidos, uma universidade americana, ela teve 39 medalhas. Só a Universidade de Stanford, 12 de ouro. Olha só. Alguma coisa eles fazem diferente. Eles fazem diferente, a ajuda é diferente, o trabalho é diferente. E depois as pessoas ficam nos cobrando o resultado. Né? Então, a diferença é muito grande. Quando o vôlei traz uma medalha de bronze, poderia ser ouro, como foi agora. Lógico, a gente quer a medalha de ouro. Claro. Mas a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, encontra, tudo aquilo que os nossos adversários... Você acha que isso é uma consequência do que a gente está falando? Eu acho que é uma consequência daquilo que a gente está vivendo. Não, mas quando você brincou, você falou assim, eu prefiro o bronze do que a prata, eu achei interessantíssimo. É diferente. Não, prata é segundo lugar, mas prata você perdeu. Exato. Bronze você ganhou, então você sai da quadra com vitória. A diferença é exatamente no final. Quando você sai com vitória, você sai com uma medalha inferior. É o 3º lugar. É um bronze, mas você sai com vitória. O duro é você sair com derrota. Você sai com uma medalha que tem um valor maior que a de prata, de 2º lugar, mas você sai com derrota e frustrado, porque você perdeu o jogo final. Né? Mas essa Olimpíada foi uma Olimpíada diferente para você? Porque teve assim, algumas competições, umas coisas na internet, né? Que você estava mais silencioso, mais emotivo. Tem até uma imagem que você está... sei lá, chorando no final. Foi uma Olimpíada diferente para você, para o grupo? A gente nunca sabe se vai ser a última.
Então, quando eu parei ali naquele momento e que acabou o jogo e que eu comecei a olhar o ginásio, né, eu me perdi ali nos meus pensamentos, eu comecei a ficar muito um sentimento de final, sabe, Passou isso na sua cabeça? passou, Será claro que que é a passou, última? é. E para quem viveu a vida inteira dentro da quadra, vivendo esses momentos, e você achar que você sai da Vila e que você entra no vestiário, na última preleção, no último contato com as jogadoras, no último jogo, eu falei assim, será? Eu não sabia. Até Então, hoje. até hoje. Até hoje, em Mas, primeira mão aqui. Até é, hoje. Quer dizer, essa entrevista já vai, as pessoas já vão saber. Já foi renovado e você foi, participa dos próximos 4 anos como 4 anos, técnico feminino. isso. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Então, essa incerteza, o viver esse momento, essa emoção, porque a coisa mais legal das nossas vidas, eu acho, Silvia, são as emoções que a gente vive. Pelas coisas que a gente passa, as dificuldades, as crises e como a gente sai delas, vitórias e derrotas. Isso faz parte do nosso aprendizado. E tudo isso eu estava vivendo ali, aquele momento, né? E tudo muito rápido. E eu não queria que passasse aqui, lógico que a gente tinha perdido para os Estados Unidos na semi, mas a gente tinha acabado de ter uma vitória muito importante, porque a gente ia trazer uma medalha para o nosso país. A nossa bandeira, ela ia estar lá, junto com a dos Estados Unidos e junto com a da Itália. Então, para a gente tinha um significado muito importante. Quer dizer, a nossa bandeira sendo mostrada para o mundo inteiro, a única coisa, nós não íamos ouvir o nosso hino, Uhum. mas a gente estava ali. Então, o mundo inteiro estava presenciando aquilo naquele momento que foi maravilhoso. E deve passar uma história na sua cabeça, porque assim, eu te conheci lá da época da geração de prata, Foi. né? Quando o Luciano do Vale começou, Que o a Bebeto gente... de Freitas, você era assistente. Então você acompanhou Exato, tudo isso. exato. Você acompanhou o Maracanã? Você estava no Maracanã? Eu estava em casa assistindo aquele jogo, né? Era só o Bebeto. Fantástico, era o Uhum. Bebeto técnico. 95 mil pessoas assistindo vôlei. Exato, eu era jogador na época, o Bebeto não tinha me convocado, Uhum. mas tudo bem, eu acho que é uma opção dele, e ele Uhum. tinha os levantadores dele da época, que eram o William e o Bernardo. Mas achei assim, a gente teve, nós fomos iluminados do vôlei, na realidade, porque a gente encontrou uma pessoa, um profissional, que foi o Luciano do Vale, que sem ele nada teria acontecido. O Luciano foi um cara visionário, um cara que pensava à frente do seu tempo, um cara que ajudou uma modalidade, várias modalidades, mas naquele momento, nós estamos falando do O vôlei, vôlei foi. ele foi o cara, juntamente com o Nusma, que idealizou e que projetou o vôlei do Brasil para o mundo. Ele virou Luciano do Vôlei, lembra? Exatamente. Então a gente deve a ele É. muita coisa que aconteceu de bom nas nossas vidas. Luciano, se não tivesse acontecido o Luciano, talvez nós não estaríamos aqui hoje batendo esse papo. Então, Luciano, meu agradecimento, onde você estiver. Você é um dos meus ídolos, um cara que eu tenho, que devo muito. Então, o que eu posso te dizer? Muito obrigado por tudo aquilo que você fez por todos nós. Então, foi lindo. Eu não estava naquele jogo, mas foi maravilhoso de ver pela televisão, de entender aquilo que estava acontecendo, aquela maravilha. 95 mil pessoas no estádio do Maracanã, aberto, assistindo Brasil e Rússia. E você viu que agora está normal, né? Que eles já fazem nos Estados Unidos, em Aí todos os começaram a lugares, copiar. colocaram o vôlei. Mas aí o que acontece? É, Essa geração de prata, a gente ficou com um gostinho, né? Amargo, porque a gente queria ouro. foi. E o ouro veio com você em 92. E aí? Quer dizer, para você, a primeira. Porque aí realmente você colocou o vôlei no pódio. Depois daquilo, o 91, o Bebeto me chamou para ser assistente técnico, né, perdão, 89, o Bebeto me chamou para ser assistente técnico dele, né? E aí era o mundo se abrindo para mim. E eu consegui ficar com aquele time, porque o Bebeto depois resolveu ir para a Itália ser técnico, e ele saiu em 91. E eu fiquei 2 anos ali como assistente, trabalhando com ele, vendo e ouvindo dos melhores treinadores daquela época as melhores informações.
né, como um garoto que está aprendendo, que está tentando descobrir o mundo, ele e o Jorge Barros, Bebeto e Jorge Barros. Foram 2 professores, 2 grandes mestres. E depois o Nussmann me convida para ocupar o lugar do Bebeto. E aí eu já conhecia bastante aqueles meninos, né, aqueles garotos na época, e a gente conseguiu dar sequência ao trabalho que o Bebeto tinha começado. E quando a gente viu, Silvia, a gente estava ganhando a medalha de ouro Mas aí em Barcelona. teve um pulo do gato. Por quê? Porque você até cita em algumas entrevistas suas que você tinha que fazer um time dos sonhos. Você tinha que fazer Foi. um dream team e até meio que adaptar aqueles Exato. caras. E você se inspirou na seleção de 70, Foi. é verdade? Uma das inspirações foi a seleção de 70. Por quê? Porque o Zagallo, ele tinha vários craques, mas ele tinha que botar todos jogando juntos. Já pensou se ele falar, mas o Rivelino não pode jogar naquela posição, o Jairzinho não pode ser ponta, ele é centroavante. Porra, mas para jogar do lado do Pelé. Então, ele Olha conseguiu. o quebra-cabeça. Ele construía esse quebra-cabeça, ele pensando nas peças que ele tinha na mão, nos melhores jogadores que o Brasil possuía, e que ele tinha que botar todo mundo jogando junto. E como é que vamos fazer isso? Não temos que. Cada um tem que ajudar o outro. E o rei na frente, né? O Pelé coordenando essa orquestra toda, e aí acabou dando certo. Então, isso foi para mim um grande exemplo. Tá. Né? Como é que eu posso fazer a mesma coisa? E aí eu tinha as características dos jogadores que você tem que E adaptando. adaptando, Tá. criando, que era uma das coisas que o Bebeto também me mostrava. Zé, invente, inove, crie, não copie. Então, a ideia é dizer assim, pô, eu tenho a mesma coisa, eu tenho bons jogadores que eu tenho que colocar esses caras juntos. Como eu vou colocar é que é o X da questão. Como é que você consegue, né? Porque isso é importante para o técnico, administrar ego. Ali, Silvia, foi uma coisa importante. Como eles eram muito jovens, não tinha isso. Tinha ainda. Eles eram apaixonados pelo que eles faziam. Eles queriam jogar vôlei. Eles queriam jogar. Eles queriam mostrar a arte deles para o mundo. Então, eu não tive esse problema de egos, porque eles não tinham nomes, não eram grandes expoentes no mundo, mas eram jogadores com paixão, com vontade de jogar, com o que se mandasse fazer naquele momento, eles faziam. Nós tínhamos alguns jogadores mais velhos, Paulão, Carlão, Pampa. Inclusive, uma coisa interessante de salientar, tudo foi possível por causa do Carlão, da versatilidade dele e também do Marcelo Negrão. Então, por causa desses 2 caras, a gente criou uma maneira de jogar, porque eles eram versáteis e se encaixavam exatamente naquilo que foi colocado naquele momento como estratégia de jogo. E depois disso, aí sim, começaram a ser mais conhecidos. Aí tomou conta. Aí muda alguns padrões mudam, né? Aí no ciclo seguinte, a gente já começou a ter mais problemas. Mas aí você já não estava, você já passou para o feminino. Eu passei esses 4 anos vendo tudo isso. Eu também era um técnico muito jovem. E foi onde eu aprendi. Mas nunca te subiu a cabeça nada? Nunca viu? Não, mas... Zé, você sempre foi igual. Não sei quanto tempo faz que a gente não se vê, mas você sempre foi igual. Humildade, teu jeito de ser. Nunca subiu a cabeça esse sucesso todo. Mas eu acho que, Silvia, ali também tinha mudado um pouco. A gente, quer queira, quer não, muda. Mas aí o técnico, quando toma uma paulada no sentido de, sabe, de você ver que você não está conseguindo mais ter o mesmo controle, ter a mesma eficácia, ter o mesmo rendimento, a mesma performance. E aí você também começa a se questionar e a ficha cai. Sabe, que você também não pode ter comportamentos diferentes, que as derrotas vão acontecer. Nós éramos o melhor time do mundo. Nós éramos o time a ser batido. E quando você tem esse tipo de situação acontecendo, você tem que trabalhar mais. Você tem que se exigir mais. Porque todo mundo vai copiar algumas coisas que você fez. Como copiaram, né? Como copiaram, para melhorar, para evoluir. Né? E se você não tomar cuidado, você acaba sucumbindo, perdendo. E foi o que aconteceu com a gente. Então, eu tenho até uma frase, que o sucesso do passado
ele não garante nem o sucesso presente, nem o futuro. Você tem que construir uma nova história. Então, a vida, Silvia, acabou me ensinando que você tem que sempre estar correndo, sempre estar se dedicando, sempre tentar ter atitude, tem que estar comprometido sempre. Porque alguém, em algum lugar do mundo, pode estar fazendo melhor do que você. Ainda mais hoje com a internet, que você antigamente tinha Exatamente. treino escondido. Exato. Hoje não tem mais treino escondido de Existe nada. nada. Você sabe tudo de todos. E existe um equilíbrio no mundo hoje. E que todo mundo está no mesmo patamar. O que vai fazer diferença são detalhes, é o comportamento, a atitude, é o mental, né? Como é que você vai estar exatamente naquele momento que você tem que mostrar para o mundo que você é melhor, né? E a gente passou por várias, Silvia. Por isso que acho que eu apanhei tanto da vida que hoje eu sempre tenho os pés no chão. Eu acho que as dificuldades vão acontecer, os momentos de dificuldades vão acontecer, e você tem que trabalhar muito. Você tem que se preparar muito para esses momentos, e você pode perder ou ganhar. Mas para esses desafios que você fala, essa dificuldade, foi muito mais na vida profissional ou na pessoal? Não, vida profissional, Tá. sempre. Eu acho que a minha vida, ela passou a ser mais 80% profissional e 20% pessoal. Então as suas lições vieram muito mais da carreira Muito, do que da muito, tua vida, foi porque isso. a minha vida foi dentro de uma quadra de vôlei. Né? Eu tive poucos momentos com a família. Eu não fui um bom pai. Bom pai no seguinte sentido, de participar da vida das minhas filhas. É o preço que você pagou, É o né? preço que eu tive que pagar. Quem construiu, não construiu, mas quem segurou a minha família foi a minha mulher, Alcione. Mas você gostaria de também ter participado, Muito, né? muito. Claro, Eu que bom que sei, a Alcione segurou, né? eu sei que ela entende isso. Tanto é que ela sempre diz: "Ó, nós precisamos que você fique ali. Trabalha que eu seguro aqui." Olha que legal. Então, a Ela podia falar o educação. contrário. A gente quer Não, você mais exato, pertinho, para aqui, fica um pouco mais com a família. Porque ela exato. sabe que esse é teu sonho. Não, do meu É onde lado, você vibra a tua teve energia. sempre uma grande mulher, entendeu? Porque ela segurou. Em todos os sentidos, ela foi uma grande mãe, uma grande esposa. Ela segurou o alicerce da família o tempo inteiro e eu fora, Sim, trabalhando com as seleções, viajando e passando meus perrengues ali e vinha me queixando para ela e ela que, pô, vamos que lá, vamos legal, que embora. Ela legal. sempre me ajudou muito. O que foi mais difícil para você mentalmente falando? Porque eu fico imaginando, ah, quando é uma derrota, claro, não é fácil, mas no dia seguinte tem um jogo, sei lá, tem os Estados Unidos. Como é que você recupera uma equipe e a sua mente também após uma derrota? É sempre muito difícil, principalmente no Brasil, que é um país onde segundo e último é a mesma coisa. Uhum. Então, você perdeu o primeiro lugar, não interessa mais nada. E a gente aprendeu a valorizar essas lições. Como é importante uma medalha de bronze, como é importante uma medalha de prata. Porque, Silvia, vamos raciocinar. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu fui o segundo colocado, o terceiro, o quinto. Né? Se você pega, por exemplo, o hipismo, o Stefan Baixa foi o quinto colocado na prova individual nos Jogos Olímpicos de Paris. É um ótimo resultado. Ele é o Eu não vou quinto do dizer, é o planeta. quinto exatamente a fazer aquilo. Ele teve uma falta, 4 pontos, mas ele fez uma pista excepcional. Quantos gostariam no mundo de ter feito a pista que ele fez? É. Ele fez uma falta, mas um ótimo resultado. Então, Stefan, parabéns. E o que eu acho é isso, a gente tem que valorizar esses feitos, o quanto foi importante. Então, a gente sabe que quando a gente volta para o nosso país, o brasileiro desmerece isso. Hoje, Silvia, eu noto um comportamento diferente. Quando eu fui me apresentar aqui no prédio onde a gente está para fazer o podcast, entreguei a minha credencial, meu documento, o porteiro disse assim: "Por favor, seu CPF." Eu falei o CPF. Ele olhou para mim e falou assim: "Parabéns pelo resultado da Olimpíada." O que é mais importante para a gente Tá ali no como cantinho dele, na legado recepção. é que as pessoas, que os brasileiros olhem para a gente e digam assim: "Vocês nos representaram." Que bacana, que legal. Então, quando a gente sente essas atitudes, né, da pessoa que está trabalhando ali, que está fazendo
o seu melhor e dizer assim, pô, vocês nos representaram, parabéns. Eu fico feliz. Eu digo assim, bom, tudo aqui, todo o meu trabalho valeu a pena. Toda a minha dedicação valeu a pena. Por um Sim, simples gesto, sim. né? Dizer assim, pô, bacana, parabéns. E Então, você, Zé, você tem uma conquista, eu acho assim, vamos falar de evolução, né? Desde 92 que você está acompanhando a evolução do vôlei. Na uhum, sua opinião, a gente evoluiu realmente? sim, Nós fomos, porque tem uma época que você mesmo falou que o vôlei ganhava, era imbatível. O mundo aprendeu com o vôlei brasileiro. Agora, você acha que a gente continua evoluindo? eu acho Falta que sim. muito? A Eu gente já acho que falou sim. das categorias de Mas, base, mas a Silvia, gente, como é que tá? vamos pensar uma coisa. Tudo na vida é em termos de gerações. Quantos Pelés a gente descobriu? Quantos jogadores excepcionais a gente teve? Vamos falar dos esportes, que é o número um no Brasil. Então, tudo na É. vida. Quantos Lucianos do Vale apareceram Eu falo, eu sou na muito nossa amiga vida? da Hortência. Hortência e Quanto Paula, parou Hortência e ali. Paula, Janete. Janete, parou ali. Então, não é simples É. aparecerem jogadores no nível, em tudo aquilo que elas significaram e significam. Sheilas, Fabianas, Thaísas, foram jogadoras, Paula, Pequeno, né, Jaqueline, jogadoras extremamente fofões, importantes, Fabizinhas, importantes. Eu começo a falar nomes, e aí eu fico, pô, se eu não falar o nome dela, ela vai Não, ficar triste estejam comigo. todas representadas, Todas meninas. que ganharam, que significaram tanto para o nosso país, né, e que me ajudaram tanto. Então, o problema é esse. Nós vamos passar por gerações muito boas, gerações que não são tão boas, mas a gente tem que passar esses momentos. E agora está novamente aparecendo uma geração importante e que eu acho que vai dar bons frutos para o nosso país. Ainda eu acho assim, faltam posições que poderiam ser melhores e que a gente está buscando. Exemplos: levantadoras opostas, que podem vir melhores, entendeu? Então é isso. A gente vai trabalhando, vai tentando buscar, aparecendo e vão fazendo parte do trabalho, a gente vai desenvolvendo e competindo. Hoje no mundo, por exemplo, em termos de opostas, jogadoras que são aquelas que pegam aquelas bolas altas da onde aparecem e conseguem bons resultados, Paula Egonu, Boskovic, da Sérvia, Paula Egonu da Itália, Boskovic da Sérvia, a Hack, que é uma sueca, Vargas, que é da Turquia. Então, são jogadoras diferenciadas. As outras ajudam, tem muito boas jogadoras nos outros times também para compor. Essas quatro que eu disse para você e para todos que vão nos ver e nos ouvir, são diferenciadas no mundo. Nessa mudança de homem para mulher, claro que existe uma diferença absurda, né? O homem é mais força, a mulher, não Isso, sei, não é tão mais fácil lidar com mulher. mais Né? difícil. É mais difícil. Mas hoje, se você me pergunta assim, Zé, eu vou te dar dois times, vou botar na tua frente dois times, time masculino e o time feminino, escolhe. Eu vou pro time feminino. Por quê? Porque eu acho que a adaptação que eu tenho hoje, o que eu vivo com elas é tão... Eu tô tão já habituado, tão inserido no contexto feminino, que eu acho que eu não saberia nem como começar com o masculino. Mas a mulher é um ser complexo, hein? Mas assim, Cada dia ela tá de um jeito. mas assim, eu sempre falo que talvez eu seja no mundo o técnico que se consulta com ginecologistas. Eu tenho dois ginecologistas. Você sabia Sério? disso? Não. Eu tenho. A doutora Tati, que é também do Comitê Olímpico Brasileiro, e o doutor Eliano. Então, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu tenho alguma Como coisa... lidar? Assim, eu comecei a estudar por causa deles. Porque eu entendi que se eu trabalho com mulheres e a gente busca performance, mulheres são hormônios em ebulição, como você falou. Mudam todos os dias, porque depende muito, né, de como tá, de como esses hormônios estão interagindo ali. Eu comecei a entender que eu precisava saber mais sobre mulheres, sobre o organismo feminino,
sobre a dinâmica toda. E eu comecei a estudar. Então, quantos sintomas de TPM existem e por que eles acontecem? Então, eu fui buscar, fui entender um pouco disso até para poder entender e sentir que eu preciso também entender esses momentos. Eu acho o máximo o homem que vai aprender como é que funciona a cabeça da mulher. Preciso. Não estou falando do Zé Roberto só, não. No sentido geral, né? Aprender a lidar. A mulher é um ser Porque a complexo. mulher é muito forte, Silvia. Eu acho que elas têm uma força, um sexto sentido. Elas realmente têm uma sensibilidade acima do normal, desse mundo masculino. Então, se você também não interagir ali, não tiver essa sensibilidade... Minha mulher fala assim, e você tem que ter alma feminina. Concordo. Eu digo, como é que eu faço isso se eu nasci uma mãe que teve 4 filhos, homens, uma mãe que teve 5 irmãos? Nossa, muito homem na família. Muito homem na família. A tua referência estava difícil. Aí, minha referência, eu não tive uma irmã. Talvez isso tivesse me ajudado. Sim. Então, esses eu acho que foram os grandes problemas. Eu tive que aprender tudo muito rápido. De como me localizar nesse mundo feminino. Mas hoje, Silvia, eu não troco, não. Eu acho que eu já me sinto à vontade de falar sobre coisas femininas, de entender coisas femininas e de treinar mulheres, né? Eu me localizo bem ali. Eu não gostaria de trocar, não. É uma sensibilidade que a pessoa tem que ter. E aí você, no caso, tem que lidar também, isso é uma coisa que eu quero para a próxima pergunta, mulher, ela tem aquela rixazinha, porque o homem é mais fácil. Agora, ela implica com a outra, você está dando mais atenção para a outra. Como é que você lida com isso? E principalmente você impor a liderança ali. Para ser líder, né, para você colocar ali uma líder, quais são os requisitos necessários? Eu acho que a liderança ali é uma liderança de conhecimento também. Eu acho que de experiência. De tudo aquilo que eu passei durante toda a minha vida dentro de uma quadra, treinando homens e mulheres. E, na realidade, você treina pessoas. Oba, né? E que você precisa de performance dessas pessoas. E o que eu aprendi é que você tem que falar muitas vezes com coração. E olhando no olho. Emoção? Emoção. Você puxa para emoção quando você quer? Principalmente, por que isso, Silvia? Porque nós somos latinos. Os latinos são emocionais, são emotivos. E tem coisas que você tem que pensar, álibis que você tem que ter para tirar o melhor. Mas quando você fala da mulher, e o que eu aprendi com elas é que você muitas vezes tem que olhar no olho dela para dizer sim ou não. E dizer realmente aquilo que tem significado. E ela entende aquilo como uma coisa... Como verdade. De verdade, que você está sentindo as mesmas coisas que ela. Quando ela vem te contar um problema, qual é o grande erro do homem? Eu não estou aqui para ensinar homem nenhum, pelo amor de Deus. Mas ensina, por favor. Não, mas não é isso. É que sempre tem aquela coisa assim, do conselho que você vai dar. Ela não quer conselho nenhum. Ela quer que simplesmente você a ouça, que você entenda e que você compreenda tudo aquilo e o significado que ela está vivendo. Então eu comecei a entender esse lado feminino e partir mais por esse lado do sentimento, da emoção, mas também cobro o lado de não pode ter mimimi. A coisa tem que ser honesta, sincera, porque nós vamos jogar contra adversários, Silvia, que vão querer arrebentar com a gente. Então a gente tem que ter um lado forte, um lado da disputa, um lado da competição que requer mulheres guerreiras. Então você tem que ter esse balanço, esse equilíbrio, que eu acho que tudo na vida é equilíbrio, onde você jogue com essas situações de performance, também dos sentimentos, e que tem que ter um equilíbrio bacana entre esses dois lados para que você atinja a sua melhor performance. E a gente estava um pouquinho antes aqui de começar falando de bullying, né? Quem nunca sofreu? Nossa geração sofreu bastante. E às vezes eu vejo em quadra as oponentes, as adversárias, brigando, falando. É uma pressão da torcida, é pressão do time adversário. Exato.
Elas têm uma preparação mental para gente isso? Você tenta treina fazer. isso? Exato, a gente tenta treinar isso, a gente tenta prepará-las para o que vem no futuro. Hoje, as mídias sociais, por exemplo, criam muitos problemas para a gente. Nas opiniões, tem gente que dá opinião e que nunca ganhou nada, nunca competiu em nada, mas acha que é um técnico de cadeira que sentado ali, ele sabe tudo. Tinha que ter substituído, tinha que ter feito isso, mas tem que jogar aquela, tem que Isso jogar não é outra. não só no futebol, no vôlei É também. horrível, né? Mas, enfim, eu procuro não ler, procuro não dar ouvidos a isso. Você não gosta muito, porque você não lida bem com essas críticas ou você não dá Não, eu não dou importância? importância. Sabe Tá. por quê, Silvia? Eu dou importância para as pessoas que criticam com sabedoria. Ah, não funcionou isso, não funcionou aquilo, poderia ser melhor, mas pessoas que tenham conhecimento daquilo que estão falando. Uhum. Não há críticos que gostam mais de jogadora Y do que jogadora X. Aí eu não, sabe? Ou torcedores de clubes, que porque a sua jogadora não foi, a jogadora do clube dele não foi, que foi a jogadora de outro clube. E que ele não gosta, porque ele não teve sei lá, ele pediu um autógrafo falando não deu, coisas desse tipo. Uhum. Então, esses haters aí Dificultam também. Hoje dificultam o tem esse trabalho. também E aí isso. elas algumas vezes leem, outras não. Então Você isso deixa usar o celular? eu Lá, deixo, durante a Olimpíada, Silvia, eu pode não usar? proíbo nada, a Tá. não ser na hora do treino. Tá. Então, de ler mensagens e tal, eu acho que no teu horário de trabalho, você tem que concentrar no seu trabalho. Tá. Então, a gente tem esse rito lá. O nosso ritual, ele começa quando a gente começa a trabalhar, acabou. E aí, essa coisa, eu peço para elas não lerem, não ficarem É uma com proteção, atenção. né, mental. Exato. É isso Senão, mesmo. é difícil, né, quando você pega as pessoas falando do teu trabalho. Mas, enfim, a gente sabe o que a gente passa ali. É. 6 horas por dia ralando, treinando, se jogando no chão. Eu não, de vez em quando até eu me jogo, né, para mostrar o exercício que tinha que ser feito. Aí os caras falam assim, pô, Zé, você tá com setentinha, né? 70 já? 70. Eita, não parece. Mas Não parece, os você anos se passam, prepara Silvia. também, né? Eu me preparo. Faz Eu treino exercício. quase todo dia. É. O quê? Corrida? Tênis. Tênis? Você é uma Eu parte não e gosto de também fazer muita hipismo. musculação, hipismo também, quando dá. É. Que não é sempre. Eu, por exemplo, não tenho montado, faz tempo que eu não monto, porque não está dando tempo de ir para o hipismo. Porque você tem que ficar com o seu cavalo É. e treinar e tudo mais. Eu não estou me dando muito esse direito, sabe? Então, o tênis é 1 horinha, eu entro na quadra, 1 horinha eu saio, e aí já vou fazer as minhas coisas. Graças a Deus, né? Tem que ter. O que você aprendeu ao longo dos anos que se mostrou crucial, na sua opinião, para você ter sucesso como treinador? Eu acho que é aquela coisa que a gente sempre escuta, né? Do trabalho, da dedicação, do comprometimento, dos exemplos de outros treinadores, de exemplos de empreendedores, empresários de sucesso, que trabalharam muito, que se dedicaram muito, que construíram grandes coisas, grandes empresas, grandes negócios, e que, ou não, né? Mas que se dedicaram. Exemplos do meu pai, exemplos do meu sogro, exemplos de pessoas que foram importantes para mim e que são, e que trabalham muito, que se dedicam muito. Não tem sucesso fácil, com coisas fáceis. Você fez sucesso na televisão porque você sempre se dedicou muito. Verdade. Então, não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Ninguém tem jornada fácil. Então não existe por isso. aí, Silvia. Trabalhei muito. Todo mundo trabalha muito. Exato. Todo mundo se dedica muito. Então, o que vai fazer o diferencial depende da forma como você encara esses seus desafios, como você interage, como você se posiciona, quais são as suas atitudes em relação aos problemas, os momentos de crise, como é que você consegue passar por eles, né? As vitórias são assim, porque todo mundo tem derrotas. Agora, como você vai trabalhar com essas derrotas? O que elas vão significar para você? Uma vez eu estava conversando com a Hortência e ela falou assim para mim, Silvia, eu nunca acho que eu perdi. Nunca tem derrota para mim. Falei, como assim não tem derrota? Ela falou, porque se eu dei o meu melhor, se eu fiz tudo que eu podia, o outro que venceu. Claro. O que você acha? Eu acho que é muito bom. É muito bom quando você é jogador.
Ah, como técnico. Como técnico é diferente. Como técnico, você não pode se dar esse A derrota é direito. diferente É para o muito técnico? diferente. Por quê? Eu, por exemplo, a derrota para mim, porque eu me sinto culpado e responsável pela derrota. Mesmo tendo feito melhor? Mesmo tendo feito o meu melhor. Você se cobra que você poderia ter agido diferente? Poderia agir A diferente, ter treinado substituição diferente? diferente, poderia ter treinado melhor as jogadoras, elas poderiam ter jogado melhor. Eu sempre acho que as derrotas, elas são culpas minhas, são principalmente minha. Então, eu sempre levo a derrota muito, muito a sério. E aí, por exemplo, acabou aquela derrota e você fica pensando nela, ou você consegue ter essa recuperação mental para. Vambora, Consigo. acabou, essa já foi. Consigo ter recuperação mental, porém, chego lá, seja no hotel, seja em casa, eu vou estudar. Por que a gente perdeu? Você vai olhar cada erro, tudo Vou, direitinho, vou. analisar cada Quero ver situação. rápido por que aconteceu aquilo. Eu fico horas e horas e horas estudando o que deu errado. E a gente falou aqui que tudo está globalizado, todo mundo sabe tudo, não dá para esconder mais nada, não dá para esconder treino. Quer dizer, os Estados Unidos já sabem o que você faz, enfim. Qual que é o detalhe? O que faz ser campeão? Qual exato. que é esse detalhe que tem É isso que descobrir? É isso que é a coisa legal da vida, né? É que você nunca sabe aquilo que realmente vai te fazer, vai te dar a vitória. Pode ser num simples detalhe, numa simples atitude, como pode ser numa atitude muito grande. Porque o vôlei é um esporte de grupo, de time, coletivo. E você precisa de todos os esforços para poder vencer. E aí é que como você vai conseguir fazer com que o time esteja tão concentrado, focado, para que essa vitória venha. Então, na derrota com os Estados Unidos, momento do começo do tie-break, porque houve altos e baixos dos dois lados. Eles jogaram mal o segundo set, a gente jogou mal o terceiro, mas não foi um jogo bonito, um jogo bacana. Só que a gente começou mal. Eles nos deram chance no quinto set, no tie-break, no começo. E a gente não aproveitou. Como a gente não aproveitou, a gente chamou os Estados Unidos para o jogo de novo. Então aí a gente teve um momento de fraqueza, de não concretizar pontos importantes que faltaram no decorrer do quinto set. Então, é difícil, Silvia, é uma linha tão tênue entre o fracasso e o sucesso, que é exatamente esse ponto que faltou, que se a gente tivesse concretizado, a gente teria ganho e teria ido para a final. Aí você vai dizer, mas será que na final a gente teria ganho? Eu, particularmente, já ouvi assim histórias, se a gente tivesse passado, a gente não ganharia da Itália. A gente não aguento isso. Isso não existe. Porque a gente está falando de pessoas. Isso a gente está falando de treinamento. Exato. E às vezes o que eu sinto, Zé, que o brasileiro, por ser mais emocional do que todos, eu estou na frente dos Estados Unidos, eu estou na frente da Itália. Só o nome Itália e Estados Unidos já... mas a gente aprendeu durante os anos que não. Que eles são tão bons quanto a gente. E tem essa coisa do intercâmbio também, né? Então, para a gente não tem isso. A gente tinha ganho da Itália na Liga das Nações. E uma das jogadoras da Itália, a Danese, que é uma central, tinha dito assim, olha, eu acho que ainda vai ser a final olímpica, só que a gente gostaria que fosse um resultado diferente, que a Itália tivesse ganho. Claro, mas eu não tinha medo da Itália. A gente treinou muito para aquele estilo de jogo também, como era o estilo de jogo da Turquia. Então, mas antes a gente tinha que passar pelos Estados Unidos. E a gente não passou. Mas não tem Faz temor. parte, né, Zé? Faz parte. É jogo. E ali, um detalhe ou outro, uma bola que você não defenda, um saque que você erre no momento. Acontece de um lado e do outro. Era o momento deles. Nós temos que preparar melhor para a próxima. E o que mais te emociona, Zé, hoje? O que faz você chorar? O que mais me faz chorar é escutar o hino do meu país. Isso mexe comigo. Deve ser emocionante, né? E ver a bandeira do meu país junto das outras. Isso me faz chorar. Isso me emociona,
porque eu sofro com isso. É aquilo que você está falando, de ver os Estados Unidos na frente, da Itália na frente. Isso, para mim, não tem relevância. O que eu quero é ver o meu país entre os melhores do mundo e ter orgulho de dizer que eu sou brasileiro, que eu trabalho hoje na Turquia, mas que eu trabalhei e aprendi tudo no Brasil, que eu venho do interior de São Paulo, que eu venho de uma família simples, humilde, e que a gente conseguiu construir a nossa vida. E que o Brasil tem valor, sim, que nós somos importantes, que a gente sabe fazer as coisas tão bem quanto os americanos, alemães, japoneses, e que nós somos um país lindo, maravilhoso e trabalhador. Então, isso para mim é o meu país, é o Brasil, e que eu sonho para os meus netos e que eu acho que é o país mais lindo do mundo para se viver. E o que o esporte te ensinou para a vida? O esporte me ensinou que a gente perde, que a gente ganha, e que a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os adversários, que a gente tem limites e que a gente tem que trabalhar muito para tentar realizar os nossos sonhos, mas que a gente tem que ter disciplina, que a gente tem que amar o próximo, respeitar o próximo e trabalhar muito para tentar fazer o nosso melhor a cada dia. Tem uma importância fundamental no desenvolvimento do jovem, você não acha? Muito. Eu acho que é aí. Eu acho que hoje o jovem é muito imediatista. Muitos não querem pagar o preço do sacrifício, da dedicação. Eles querem que as coisas aconteçam rapidamente. E a vida não é assim. Isso que a vida me ensinou. Que eu tive que pagar um preço muito alto, mas que eu tive, Silvia, pessoas que eu conheci na vida, que eu encontrei na vida, que me ajudaram. O Luciano do Vale foi um deles. Ele adorava você. Então, o Bebeto de Freitas foi um deles. O Nusman foi outro. Então, o Sami Melinski foi outro. Décio Moreno, Lázaro de Azevedo Pinto. Pessoas que fizeram parte da minha vida e que me deram oportunidades. Então, eu só tenho que agradecer a vida e a essas pessoas tudo aquilo que me deram e aquilo que eu consegui. Te deram oportunidade e você aproveitou. Exato. Esse é o grande lance. Exato. Você pode ter oportunidade. Exato. Você tem que aproveitar e tem que trabalhar por ela e cada vez mais. Exato. É aí. Eu sempre agradeço a vida, porque ela foi muito bondosa comigo. Me dá a família que eu tenho, né? A Alcione, as minhas filhas, meus netos. Já os tem genros neto? agregados, eu tenho 5. Os agregados. Agregados que eu tenho o maior carinho, o maior amor por eles, que são ótimos genros. E todos eles vão para a Turquia? Quem que vai para a Turquia com você? Vai ficar 4 anos lá? 6 meses? Não, 6 meses. Você fica lá fazendo um trabalho lá e depois você trabalha com a seleção. Aí eu volto para trabalhar com a seleção. Não para, Silvia, é direto. O que você acha, aprendendo agora para a gente encerrar, dessa Olimpíada, desse bronze, para frente, essa nova história que você quer contar em Los Angeles, fazendo um balanço? Espera aí, o que eu preciso mudar? Não, o que eu preciso pensar? É o que eu te falei em termos de dinâmica de jogo, claro. Vão aparecer jogadoras que vão te levar a outras dinâmicas, outras situações que você vai ter que criar, improvisar. Eu sempre deixo à vontade, eu não fico... A gente treina jogadoras e deixa o jogo na mão delas. Eu não fico... mas Cris tem que jogar aqui, tem que jogar lá. Ela tá na mão. Eu tento ajudar ali. Mas não é o técnico que tem que falar, tem que isso, tem que aquilo. Não, mas você deixa o jogo na mão dela. Você treina jogadoras para que elas desenvolvam da melhor maneira possível. Tá. Existe uma estratégia que foi estudada anteriormente, mas o jogo está na mão delas. A hora que a bola chega, ela tem que saber o que ela vai fazer. Então, ela vai criar, ela vai fazer, ela vai... botar o time para rodar e para andar. Dar o ritmo, é a levantadora que dá. Mas a gente tenta ajudar. Agora, eu não fico toda hora tentando mudar, ou tentando tirar da cabeça... Não, ela sabe o que ela tem que fazer. Entendi. Ela foi treinada para aquilo. É a mesma coisa, eu te treino para a vida. Agora, as escolhas são suas. Eu não posso escolher. A bola não está na minha mão. Sim, né? Tem aquele muito rápido que é muito dela. Rápido. Ela que vai escolher o que ela vai fazer. Né? Fica influenciando, tirando a criatividade. Eu não tiro criatividade de ninguém. A criatividade e uma coisa que eu sempre acho que é importante na vida, Silvia,
intuição. Você tem que ter intuição. E você, quando tem um insight, você não pode não ir com ele. Você tem que acreditar nesse insight que você teve e se deixar levar. E essa mudança de ciclo aí, porque algumas, acho que a Thaísa, né? Pena que a Thaísa... Tem uma mudança de ciclo, infelizmente, o esporte, né? Quando chega numa idade, a gente é obrigada a parar, até por conta física. Esse novo ciclo que tem aí, você tem uma leva boa que está indo para Los Angeles ou tem muita coisa que ainda tem que ser formada? Tem 80%, quase 90% desse time que jogou a Olimpíada de Paris permanece. Pecado Ótimo. a Thaísa, que fica fora, né? Por uma questão física, porque eu sei que se ela pudesse, ela continuaria. Mas a gente só tem que agradecer a ela tudo aquilo que ela fez pela seleção nacional, pelas medalhas que ela nos deu, pelas alegrias, né? Porque ela foi excepcional durante todo esse tempo. Um recado para o jovem que quer ir para o vôlei. Faça o seu melhor, não deixe que ninguém coloque nada, nenhum rótulo na sua cabeça ou na sua vida, né? Você pode, você consegue, é o que eu sempre falo, tem que tentar e sonhar. E ir em busca desse sonho e correr atrás dele até quando não aguentar mais e tentar fazer o seu melhor. Depois você decide o que é melhor para a sua vida, continuar no esporte, ou estudar, ou fazer alguma coisa importante. Mas ser uma pessoa boa, bom cidadão, boa cidadã e fazer o seu melhor. E fazer a sua parte. Isso, é claro. Zé, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Boa sorte nesse teu novo ciclo agora. Também. Espero estar lá em Los Angeles para aplaudir você, com certeza. Se Deus quiser. Tá, obrigado, Silvia. Foi um grande prazer estar aqui. O prazer foi meu. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. E até o próximo encontro. Tchau.